um discurso muito Em ideológico. relação à imunidade parlamentar, o que você tem... porque isso me parece que é um convite a pessoa cometer crime, né? Eu tenho imunidade. Ou você acha que tem que ser assim mesmo? Eu acho que a imunidade parlamentar dos crimes de opinião é razoável, né? É isso que eu ia falar. Até se você puder dar o contexto por que existe a imunidade, para evitar o quê e na prática para que ela tem servido. Ela existe para trazer liberdade política a quem foi escolhido pelo povo. Então isso é razoável. E dentro do jogo político a pessoa ter liberdade de exercer o seu mandato, né? E o mandato, principalmente o mandato parlamentar, se exerce pela expressão das suas opiniões Das ali, ideias, das ideias de quem votou em você e tal. Então existe uma imunidade em relação aos crimes de opinião que me parece muito razoável. Existe uma imunidade maior para o presidente da República que não pode sequer ser processado por diversos crimes, não só crimes de opinião. Que não sejam relacionados à atuação dele como presidente. Isso. Porque tem essa ideia de que não, tem que proteger esse cara aqui, porque ele pode ser simplesmente objeto de perseguição, né? Então essa prescrição também fica suspensa e ele pode responder depois. O que ele pode responder na vigência do mandato é de crime de responsabilidade, que é o impeachment. E aí o grande problema do impeachment é que você dá todo o poder para uma única pessoa, que é o presidente da Câmara, né? Porque é ele que aperta o botão. Exatamente. Então se ele não apertar o botão, acabou. Mas e o lance da imunidade? Você acha que tem que ter? Acho que tem que ter. É mesmo? Acho. Mas ela é usada para simplesmente o pessoal cometer crimes. Não, mas aí, em tese, os parlamentares não têm imunidade para cometer esses tipos de delito. De corrupção, por exemplo. Não, mas aí não tem imunidade. O problema é que o problema... Não, mas não estavam falando, por exemplo, lá... a Dilma, vamos dar lembra que ela vazou aqueles áudios? Vamos dar um cargo pro Lula para ele não poder ser acusado porque ele teria imunidade. Lembra? Não é imunidade, é foro privilegiado. Desculpa, eu tô falando... Você tá querendo falar do foro, né? Foro privilegiado e falando de imunidade, desculpa. É foro privilegiado. O problema é que são coisas técnicas, você não tem então, obrigação nenhuma o foro privilegiado, ele foi criado... Mesma pergunta, ele foi criado para quê? E ele é usado para quê? Tá, vamos lá. Vamos imaginar que você seja um parlamentar em Brasília, muito atuante, que desagrada muita gente. Tá. E aí começa a combativo e tal. Começa a ajuizar várias ações contra você. Uma em cada lugar do Brasil. Como é que você se defende de todas elas? É difícil, né? Entendi. Então você tem foro privilegiado, só tem um tribunal que pode te julgar e só tem uma pessoa que pode te acusar. Enquanto você for parlamentar. Entendi. Qual que é o problema no Brasil? Eu acho que tem muito foro privilegiado, né? Talvez devesse ter menos foro privilegiado, mas ele se estende até onde? Eu não tenho certeza, porque me faltam dados de qual é a dimensão adequada. Tá. Mas eu entendo a lógica do foro privilegiado, mas eu não sei se o prefeito deveria ter foro privilegiado, por exemplo. Eu não sei se o foro privilegiado deveria ser para todos os crimes. Eu não sei se... Me parece que quando você compara com outros países, o Brasil é o país que tem o maior número de autoridades com foro privilegiado no mundo. Quando eu vejo isso, eu já acho que a gente deve estar errado, porque é difícil o mundo inteiro estar errado e o Brasil está certo. Mas não é meu objeto de estudo, não sei. Vejo lógica no foro privilegiado por aí, de proteger o mandato daquele cara que foi eleito. Mas juiz também tem foro privilegiado, por exemplo. Ah, é? Tem. O meu foro privilegiado é o meu tribunal, TRF. Tá. Eu só posso ser julgado pelo meu TRF. Só quem pode me denunciar é o procurador regional da República, assim que como atua no meu soldado, TRF. ele só pode ser julgado também se for crime militar. Né? Se for crime militar. Se for crime militar. Mas o caso de um deputado, eu já fiz não. júri com um monte de militar. Mas foi um deputado, por Era exemplo, homicídio comum. Não interessa qual é o crime, ele tem foro privilegiado? Tem. Só que tem um outro problema na questão do parlamentar. Esse problema, na minha opinião, é um problema grave, tá? O parlamentar no Brasil, além do foro privilegiado, ele não pode ser preso
a não ser que a casa parlamentar da qual ele faça parte referende a prisão determinada pelo juiz, mesmo que seja o juiz do foro privilegiado dele. Nossa. Isso valia para o Senado e valia para a Câmara dos Deputados em Brasília. Mas por uma decisão do Supremo passou a valer para todas as casas parlamentares, inclusive para a Câmara dos Vereadores de Conchinchina da Serra. Entendi. Que doideira. Isso é complicado, eu acho. Bem complicado, claro. Que você fica na mão dos seus ali. Se houver ali um crime organizado, por exemplo, e inclusive em âmbito municipal, acho que a coisa é mais complicada até do que em âmbito estadual e federal. Um protege o outro. Aí eles fazem um conluio. Você está criando um incentivo para um conluio. Eu não estou nem... veja, não estou dando uma opinião sobre se o Supremo está certo ou errado em decidir assim. Eu estou aqui como cientista do direito, com uma visão multidisciplinar, me preocupando mais com a criação dos incentivos e das consequências disso, né? Claro, claro. E alguém pode discordar da minha visão. Ah, você está sendo consequencialista ou você deveria pensar de uma maneira diferente. Então, tudo bem. Entendi.